Olá para você que nos acompanha, está iniciando mais um podcast da Sistec Agrícola, trazendo esses desafios para o produtor rural. Quem está conosco, Alessandro Faustino, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast, prazer recebê-lo aqui, sempre falando, de coisas boas para o produtor rural. Ô, PC, beleza? Como é que você está? Tudo bom? Ótimo. Para nós sempre é um prazer da gente estar aqui, discutindo sobre a agricultura, sobre os desafios, onde a gente tem que lutar todos os dias, para tentar fazer algo melhor a cada dia. Para mim é um prazer sempre a gente estar aqui discutindo esses assuntos. Quem está conosco também, engenheiro agrônomo, Juliano, seja bem-vindo mais uma vez aí, que vai trazer muitas informações importantes para você, produtor rural, que nos acompanha. Claro, sempre um prazer recebê-lo aqui, Juliano. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que é muito gostoso da gente trabalhar, que é a agricultura, Eu costumo dizer que um ano nunca é igual ao outro e sempre tem desafios e, assim, é muito bom a gente estar lidando com esses desafios e aprendendo a cada dia, a cada ano, a cada safra, tá? A gente, para começar aqui, falando em desafios, você botou um ponto crucial, que esse ano está sendo realmente um desafio para o produtor rural, principalmente na questão climática, as chuvas atrasaram, Eu queria que você fizesse uma avaliação até o presente momento. Claro, agora as chuvas chegaram, todo mundo está plantando, muitos já conseguiu plantar toda a sua área, mas realmente é um desafio. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, principalmente agora, para essa safra 25, 26, que vem muitos desafios pela frente. Sim, com certeza. Quando a gente compara o tempo que nós estamos, este período agora já de novembro, e a gente comparando com o ano passado, as áreas já estavam plantadas e a soja já estabelecida. Com a questão climática bem adversa, o que nós estamos vendo? Lavouras com idades diferentes, A gente falou sobre aquela temática, Alessandro, da questão da germinação, alguns materiais com dificuldade de germinação para estabelecimento ali inicial, mas também tem aquelas que foram plantadas, aí plantaram um talhão, aí teve que esperar 7 dias, uma semana, até 10 dias para continuar fazendo plantio. Então, a gente tem sojas em idades diferentes. Quando a gente olha para essa ótica, o primeiro impacto seria a programação de safrinha. A gente já pensa no nosso sistema de produção. Segundo ponto, a questão de manejo de pragas e doenças, porque nesse formato, nessa situação, ocorrem as chamadas migrações. Então, um agricultor vai entrar manejando a soja que plantou primeiro, e aí pode ocorrer o quê? Uma migração de praga para uma soja mais nova, que ainda vai receber uma aplicação. Então, assim, a gente pensando por esse lado, realmente tem essa dificuldade. Outro ponto são a questão também dos herbicidas, que a gente viu com uma dificuldade muito grande, principalmente ainda quando não tem o estabelecimento das chuvas, Então a gente vê muita dificuldade e os desafios, principalmente nessa fase inicial, O Juliano falou uma coisa interessante aí, a preocupação, porque aqui na nossa região planta safrinha. Nós temos regiões aí, aqui no Goiás, que não planta safrinha. O pessoal é só uma safra, então essas regiões mesmo estão plantando soja agora. Nós estamos falando aí 13 de novembro, estão plantando soja agora. E agora os que já plantaram, a preocupação maior agora é a janela da safrinha. Então o que a gente tem observado? Produtores já começando a organizar a safrinha dele de uma forma diferente. Então aquele produtor que comprou lá 60 mil sementes de milho por hectare para fazer a safrinha dele. O que ele já começou a fazer? Eu acho que eu vou trabalhar com 54, 53 mil sementes, porque eu vou plantar um pouco mais tarde, pode ser que ocorra de não chover muito bem mais tarde, e eu pelo menos consigo estabelecer minha lavoura de safrinha melhor. Então, eu estive recentemente agora, esta semana até, Alessandro e Juliano, em uma propriedade rural em que o produtor ele estava ainda fazendo a dessecação da forrageira para o plantio da soja. É uma região que só faz a safra, não faz a segunda safra. Ontem eu fui na região baixa aqui do Goiás, lá em Piranhas, região Bom Jardim ali, Piranhas, uma parte de Capone. Eu estava andando lá ontem,
Realmente ontem deu uma chuva boa, aí o pessoal voltou a plantar de novo. Tinha uma turma parada, outros nem tinham começado ainda, porque realmente essa época agora é a época que dá para plantar lá, e como não vai fazer safrinha, a gente não se preocupa muito, né? E como o Juliano falou também, você falou aí a respeito do desafio, os problemas que a gente já começa até agora no início, não é só a diferença de variedades que a gente está tendo. O Juliano falou, eu tenho uma variedade plantada agora e 10 dias depois, porque faltou a chuva, parou a chuva na época, voltou a plantar. Mas eu também tenho germinação desigual, porque na época não estava aquela chuva boa. Então plantou-se, a gente teve cliente que plantou a área, né? Plantou lá, tudo bonitinho, de repente nasceu um pé aqui, foi nascendo outro, parou a chuva, não nasceu mais e ficou desigual. Então eu tenho plantas neste ponto, Alessandro, eu estive ontem também visitando uma outra propriedade que fica no município de Rio Verde, e lá a gente estava com pesquisadores, eram 8 pesquisadores, entre físico, veterinário, sabe? E eles estavam fazendo a visita em uma lavoura. A soja foi plantada, já estava totalmente germinada, né? E eles fazendo análise de solo, análise de nutrientes, sim, o crescimento da planta, e lá o que aconteceu? Exatamente isso que você falou. O cara plantou a melhor semente, escolheu o ciclo correto, mas germinou com muitas falhas na lavoura. E não é problema da semente, tá? Alguns produtores podem achar que isso é problema da semente. Nesse caso, não. Existem casos que a gente levantou questão aí em clientes nossos que realmente você vê que a semente enrolou, ele é vigor. A semente enrolou debaixo da terra, em vigor ela não vem mesmo. O que a gente observou quando não é caso da semente, e sim a falta d'água, é porque ela nasce depois. Só que acontece o quê? Eu estou com soja lá com 2, 3 trifólios e tem soja emitindo agora o primeiro trifólio. E isso é um problema. Mas depois na colheita eu venho e desseco e parelho ela. Infelizmente vai ter que fazer isso. Eu não vou conseguir chegar com uma lavoura mais uniforme. Eu vou ter que dessecar. É um custo a mais para o produtor, né? Mas aí essa questão, Juliano, ela vai influenciar na produtividade. Sim, com certeza. Essa germinação desigual, né, desuniforme, vai gerar a chamada planta dominada. Porque a planta, né, do lado, ela vai estar já bem desenvolvida, em alguns casos, né, vai estar mais estabelecida, e ela vai suprimir o crescimento dessa planta que teve mais dificuldade. Porque como ela teve um gasto bioquímico muito grande, então por isso que ela fica, né, com o seu crescimento um pouco diminuto. Então esse é um problema. Então assim, a gente tem visto trabalhos que essa diferença, né, da germinação faz com que a planta tenha um comprimento de entrenós menores, um porte menor e principalmente também ramificações laterais. Então, isso tudo repercute em quê? Menor produção de flores, vagens e, com certeza, impacto direto na produtividade. E lá, nessa área também, Juliano e Alessandro, foi observado lá, né, pelos profissionais que estavam lá fazendo essas pesquisas, que as folhas da soja, ela estava sendo atacada por uma praga, certo? E um dos pesquisadores até mostrou para a gente, lá em loco, a questão do besouro. É besouro metálico que fala? Isso, tem um metálico, aquele verdinho. Estava realmente completo na lavoura. Por exemplo, é comum, por exemplo, nesse período chuvoso, aparecer mais esse besouro, principalmente aí nessas lavouras que, às vezes, trabalham com a situação de agricultura regenerativa. Pode acontecer isso? Sim. O que a gente vê nesse cenário de agricultura regenerativa é a prática do uso das plantas de cobertura. Se elas não forem bem manejadas, ela pode se tornar um esconderijo perfeito para essas pragas. E como as chuvas não estabeleceram de maneira correta, então a gente tem a ocorrência, sim, desses coleópteros, dessas pragas dessa natureza. A gente viu também nessa fase inicial muito ataque de lagartas, elasmo, Spodoptera com hábito de lagarta-rosca, e a gente viu até assim, ataque em plântulas que já estava praticamente em V1. Então, assim, a gente viu que realmente foi bastante severo esses ataques. Esse besouro tem também o cascudim, tem áreas aqui, para você ter ideia, Paulo,
tá tão intenso o ataque que se você chegar e ficar quietinho, você escuta os estalinhos, tac, 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 que é justamente a prática desses insetos, né? Eles danificando ali a cultura. Então, é bem sério esse problema, né? E sem contar também que na hora que a pessoa o produtor vai fazer a dessecação, um herbicida, a morte dessas plantas de cobertura, acaba colocando um inseticida. Mas o clima seco, ele não ajuda nem o inseticida direito. Tá? Eu preciso de ter clima bom, umidade boa, temperatura boa, para os produtos funcionarem bem. Né? Então, assim, não é só na parte de pragas. Se a gente olhar aí, hoje, qual está sendo o problema maior agora, nesse exato momento agora? É ervas daninhas, cara. Entendeu? As pragas, ainda a gente consegue lá, com um inseticida lá agora, refazer uma aplicação e matar aquilo. Por que acontece isso? Você perguntou aí a respeito por que o besourinho metálico começa? Primeiro, se eu tenho pouca chuva, eu não tenho o inseticida que foi colocado na semente expressando direito na planta. Tá? A expressão dele é menor. Então, o besouro, normalmente o pessoal já coloca produto para esse besouro, porque a gente sabe que ele é comum o ataque dele. Tá? E se você observar, o inseticida, ele aguenta 15 dias no máximo, o residual dele, estourando. E aí tem uma questão também da questão climática, né? Porque se chove muito, o efeito é bem menos. Se chove muito, eu tenho problema do produto rapidamente já dissolver no solo. E se chove pouco, a planta para de ficar mandando o produto para as folhas, ela dá aquela quietada, a planta fica quietinha. E aí expressa menos o produto na planta. Então, assim, nós temos esse problema. Só que isso aí, agora mesmo, nós estamos entrando agora com a aplicação de inseticida, você entra com piretroide, faz uma aplicação de um piretroide, uma aplicação de um organofosforato, você limpa esses bichinhos. Ou faz um neonicotinoide com piretroide, limpa tudo. Tá? Agora, as ervas que está sendo um problema. As ervas está sendo problema mesmo, porque assim, nós temos problema com capim-pé de galinha. Ela não estava conseguindo fazer um controle bem feito. Por quê? Não tenho capacidade de campo. Se eu não tenho capacidade de campo suficiente, não choveu bem, essa planta não hidratou o suficiente. Se ela não hidratou o suficiente, como que ela vai absorver algo que eu estou jogando na folha dela? Entendeu? Então, assim, eu tenho áreas de coisas, ervas simples, cara, áreas que foi aplicado para milheto. Glifosato, a gente brinca, você mostrar o vídeo de glifosato para o milheto morre. Né? E nós estamos tendo uma área que está escapando milheto, escapando milho. Ah, mas é porque a aplicação é mal feita? Não, é porque assim, por mais que deu uma chuva e a gente falou, vamos entrar, porque o cara quer entrar plantando, o produtor quer entrar plantando, a gente fez a aplicação, mas não conseguiu. Então, assim, hoje nós estávamos resolvendo um problema de uma vassourinha de botão. É uma das ervas mais agressivas que tem também, junto com a buva, junto com o pé de galinha. A gente olhando assim, né, Júlio? O amargoso, ele não é um problema sério para nós. Ele é um problema. Mas se eu conseguir fazer uma aplicação bem feita no pós-emergente, eu controlo ele ainda. Agora, vassourinha de botão, pé de galinha, não é fácil. Então, a gente já começa a discutir realmente o que a gente tem que fazer. Hoje mesmo a gente estava decidindo uma aplicação para vassourinha de botão. E aí, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que colocar um inibidor de protóxido, eu tenho que colocar um ALS, um inibidor de ALS, e tem que colocar um glifosato, um inibidor de PSPS. Agora, essa questão que você está frisando, ela varia muito de região para região, né? Por exemplo, uma região está muito mais afetada por essas plantas daninhas e outras já não está. Mas quem está com a área totalmente afetada, o Alessandro, aí vem a importância de uma empresa idônea de consultoria que orienta corretamente, que tem um agrônomo que acompanha, que faz as aplicações dentro daquilo que é necessário para aquele talhão, talvez, dentro daquela área, né? Hoje eu falo para você, PC, que assim, ó, hoje já não está sendo mais regiões com maior quantidade da erva, mas sim talhões. Então você olha dentro da fazenda de um cliente, você vai ver que um talhão tem e no outro não tem. Se você vai no vizinho, você vai ver que o vizinho tem também num pedaço, no restante não tem. Hoje já está bem espalhado.
O que a gente tem que fazer é igual você falou, é estar em cima, é monitorando, ver o que pode fazer, resolve o problema, resolve em alguns casos, outros a gente consegue amenizar o prejuízo, porque é amenizar o prejuízo. Não tem como falar assim, eu vou chegar lá, vou limpar, vou... Não, ameniza bem o prejuízo. E como que se pode avaliar, Juliano, por exemplo, regiões que não existia, né, pé de galinha, vulva, entre outras, e de certo tempo para cá virou praga naquela região? O que se refere a isso? Existem vários fatores. Para você ter ideia, uma região de um agricultor aqui no Montevidéu começou a ter problema com caruru resistente. E como que começou dentro do talhão dele? Foi um pessoal que foi descarregar um calcário e o caminhoneiro teve a brilhante ideia de varrer a carreta no talhão. Então, a partir dali, do lado desse monte de calcário, começou a disseminar. E a gente pensando aí em caruru, uma planta de caruru pode produzir 400 mil sementes. Um absurdo. Um pé, né, olha só o problema que pode causar. Outra forma é o uso de plantas de cobertura, de sementes não certificadas, né, de origem um pouco duvidosa. Outro caso que aconteceu, o agricultor fazendo uso de crotalárias e tudo mais, de repente começou a aparecer o bendito do fedegoso. Então, ele trouxe um problema. Tem regiões, né, Juliano, que a gente observa muito rodando aí pelas fazendas, em que, inclusive, na pecuária também acontece isso com a pastagem do gado. Então, por exemplo, tem região aqui que a vassourinha, ela tomou conta, tem mais vassourinha do que a própria braquiária para o pasto alimentar. O que o Juliano falou aí, assim, os cuidados, né, que o produtor tem que ter da planta, aonde que ele está buscando e de quem que é. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Assim. Um cliente nosso comprou uma semente de milheto uma vez. Comprou de um outro produtor. O cara falou, não, eu produzi semente, compra de mim. Ele foi lá e comprou. A gente resolveu jogar 20 quilos por hectare daquela semente. E aí, quando eu fui lá para olhar a semente, eu vi alguns pontinhos pretos. Olhando assim, vi alguns pontinhos pretos na semente. Resolvi pegar uma amostra. Falei, esse trem está errado. Fui lá, peguei a amostra, catei a amostra, separei 1 quilo da semente. Peguei os estagiários, né? Falei, vamos separar aqui, nesse 1 quilo aqui, todos esses pontinhos pretos, que era semente de corda de viola. Cara, corda de viola, vamos falar para você, se você deixar escapar no talhão, é uma desgraça para o produtor. Essa é a realidade. Alessandro, eu consigo controlar ela? Você não consegue, porque ela enrola no pé da soja e vai subindo junto. E aí, depois ali, você só vai conseguir se você dessecar lá no final. E mesmo assim, a dessecação, a máquina dá trabalho para colher, você entendeu? Então, assim, e nessa brincadeira ali que a gente fez ali, nós tiramos aproximadamente em 1 quilo de semente de milheto, nós tiramos aproximadamente 10 gramas de semente, 10, 15 gramas de semente de corda de viola. Se eu estou jogando 10 quilos por hectare, a pessoa vai falar assim, você está jogando 15 gramas de semente? 15 gramas de semente não é nada em 1 hectare. Você acha que não é nada. Você entendeu? 10 ou 30 gramas de semente, entendeu? Você acha que não é nada. Quando você assusta, o trem espalhou. O Juliano falou a respeito do caruru. A semana agora nós soltamos uma aplicação para caruru na área de um cliente nosso. Né? Até o Juliano está acompanhando essa área lá. Sabe como começou essa área aí? Beira de estrada. O caruru começou na beira de estrada. Todo ano dessecava, limpava tudo a área, o caruru saía para fora da soja, aí ele achava meio feia, ia lá, cortava, mandava o pessoal cortar, a soja ficava limpinha, bonitinha, mas não teve aquele controle naquele local ali, entendeu? Porque realmente o caruru, fizemos pré-emergente, faz tudo, ele segura. O fluxo vem depois, igual ele falou. Então, quando começa essas coisas, o que você tem que fazer? Começar a tratar o fluxo de sementeira e depois também o pós-emergente, que foi o caso agora que a gente fez. Né? Nós entramos lá agora fazendo um Fomezafem, né? Nessa área. Para quê? Porque o Fomezafem é um dos melhores produtos que tem para caruru. Então, vamos fazer que a gente vai ter um resultado melhor. E logo depois entra de novo fazendo um pós-emergente com glifosato para controlar as outras ervas. E aí, tocando nesse assunto aí também,
Eu queria que você falasse sobre isso, Juliano, porque o termo herbicida patinante, que inclusive é o nosso tema de hoje, né, Alessandro, é muito usado aí no campo. Mas o que quer dizer tecnicamente? Sim, o herbicida, o termo que a gente usa, né, o herbicida patinou, é justamente dentro desse contexto que a gente está falando. Quando eu vou trabalhar a questão do manejo das minhas ervas daninhas, eu tenho que levar vários fatores em consideração. O tipo de erva, o tempo que eu vou aplicar, o time, a condição climática que eu estou tendo, conforme o Alessandro comentou. A planta, ela estando estressada, ela vai colocar todo o seu sistema de defesa de prontidão. Então, ela vai diminuir metabolismo, vai diminuir a absorção, vai diminuir, né, todas as suas... a sua fisiologia, ela vai ser modificada para ela se manter viva nesse período, né, hostil. Então, se eu aplicar um produto que, por exemplo, sistêmico, ele vai ter que passar por pelo menos 3 fases que a gente fala, que é a absorção, translocação e metabolização. Então, isso tudo vai ser drasticamente afetado pelo clima. Outro detalhe é que os produtos possuem propriedades químicas e tem algo que chama pressão de vapor, que é muito interessante. E tem também situações onde ocorrem inversões térmicas que podem também, de certa forma, prejudicar. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. O tipo de planta, a condição ambiental, né, as condições atmosféricas, para você ter o sucesso no seu controle. E sempre lembrando, se as ervas daninhas que eu tenho na minha área são ervas de difícil controle, então eu tenho que ter o quê? Um programa para me manejar essa erva dentro do meu sistema de cultivo. Então, se eu vou plantar milho, então eu tenho que ver um herbicida que eu vou usar que pode me ajudar no controle dessa erva. Preparar o campo, né, para mim depois vir e manejar ela de maneira equilibrada, né, para mim ter um sucesso na cultura que vai vir, que é a soja. Eu até estava comentando com o Alessandro outro dia, a Sistec, a gente está pensando de criar um programa de uso consciente de herbicidas, programa de uso consciente de inseticida, para a gente justamente levar as melhores condições para os nossos clientes. Né? Porque assim, porque não adianta o cara pegar e querer cuidar a soja e plantar safrinha de qualquer jeito. Não, só vou plantar safrinha, faço um glifosato lá e pronto, acabou. O fluxo que sair no milho, ele vai sair ali, vai florescer, vai soltar semente, e essa semente volta para a soja de novo. Então não adianta eu querer tratar a soja e esquecer do milho. Eu tenho que tratar os dois e bem tratado. Tá? Não adianta, Paulo, hoje a ideia de pré-emergente em soja e milho, essa ideia tem que ser totalmente espalhada. Assim, os produtores têm que comprar essa ideia. E se a gente olhar ainda no Brasil, eu acho que não tem 60% dos produtores que comprou a ideia de pré-emergente. Não ainda tem, você entendeu? Ainda tem muitos que não aceitam, não faz. Eu conheço produtores que eu converso com eles, não são clientes nossos, né? Mas eu converso com eles assim, eles falam, não, moço, eu tô plantando aí, eu vou lá e mato, faço um glifosato, mato e tá bom. Só que isso agora tá dando resultado, mas lá na frente, uma hora não vai dar mais resultado. Ele vai ter uma competição maior. Eu fiz alguns trabalhos, o Juliano também com certeza já deve ter feito algum trabalho assim, de uso de pré-emergente, comparando a não uso de pré-emergente. Então, assim, ó, eu vou fazer o pré-emergente aqui e aqui eu não vou fazer. E as duas áreas eu vou fazer o pós-emergente normal. Tá? Aí eu entrei fazendo o pós-emergente nas duas áreas normal. Deu diferença de 4,5 sacos, se eu não me engano, acho que foi isso. Eu fiz na época, foi para uma multinacional de trabalho, mas foi basicamente isso. 4,5 sacos. Se você pegar os trabalhos de pesquisa do Fernando Adegas, do professor Robson Zip, você vai ver que eles têm casos de 14, 20 sacos de diferença. Isso. Eles mostrando. Você entendeu? Então, assim, mostrando o quê? Competição. Quando eu faço um pós-emergente, um pré-emergente bem feito, eu não tenho competição do mato saindo com a soja. Eu vou ter a soja saindo limpo, na hora que o mato começar a sair, eu entro fazendo o pós-emergente. Na outra área, eu vou ter a soja saindo com o mato. Eu tenho uma competição. E a ideia é fazer o quê? É não ter essa competição. Só que esse ano, qual que está sendo o problema? Um dos consultores nosso, que é o sócio nosso, ligou para mim e falou, Alessandro,
Olha, a área do cara lá, o pré-emergente não funcionou. Mas como que ele vai funcionar? Não choveu o suficiente. Isso. E aí o mato... E pode observar uma coisa. Se der uma chuvinha, o mato sai. O produto não está reagindo, mas o mato está saindo. Eu estava olhando no meu gramado o tanto de pé de galinha que está saindo na minha grama. Você viu, Juliano? O tanto de pé de galinha que sai. Aí eu falei assim, cara, mas nem está chovendo e já está saindo cultivando pé de galinha? Não está saindo pé de galinha na minha grama. Então, assim, choveu o suficiente para ele sair. E não o suficiente para a molécula espalhar no solo. E aí tem molécula que ela degrada com o sol, tem molécula que ela degrada com o tempo. Você está entendendo? Então, assim, é os desafios que nós estamos tendo agora. E principalmente, né, Alessandro, temperatura. É algo que degrada muito as moléculas químicas. Esse ponto que o Alessandro está comentando é o que a gente fala que é a dianteira competitiva da soja. Ela tem que emergir no limpo, né? Porque a mata competição inicial vai interferir em todo o ciclo dela. A gente sempre comenta que essa mata competição ela é tão drástica, assim, ela causa tanto mais estrago do que se ela corresse tipo num R1 ou num V2, V3, porque é nessa fase inicial que ela vai definir a carga dela produtiva. Até ali em V3 é onde ela vai definir como que ela vai seguir, vai se desenvolver. Então, se ela já recebe o impacto dessa mata competição no início, ela vai ter, né, dificuldade de definir toda a sua carga produtiva e o restante do seu desenvolvimento. Ou seja, não é fácil. Não é fácil. O desafio ele é constante, né? Ele é infinito, né? O desafio do produtor. A gente vê uma turminha aí gritando fora agro, não sei o quê. Realmente, exatamente. A gente vê uma turminha, mas ninguém sabe o tanto que é difícil para um produtor conseguir manejar a lavoura dele. O custo é alto, preço de soja exatamente. baixo. Então, assim, as pessoas não veem isso, né? E esses que ficam gritando lá fora, igual uma vez eu falei para um cara que ele veio falar mal da soja, não sei o que, eu falei, você tem que andar a pé, você não pode andar com seu carro, porque a maioria das peças do seu carro usa soja para produzir as suas peças. Então, sim, tem que parar com essa ideia de achar que o agro mata, não sei o que. Rapaz, é difícil para o produtor fazer um trabalho bem feito. Não é fácil. Olha para você ver o desafio que nós estamos tendo esse ano. Eu tive, por exemplo, visitando uma propriedade que lá tem uma escola rural, certo? A escola do município, né? E lá havia, por exemplo, um rego d'água que passava na porta da escola, correto? E aí o que acontece? Esse rego d'água ele secou. E depois que ele secou, ficou lá uns 8 anos, né? Secou totalmente, né? No tempo das águas, né? Não tinha. E aí eles resolveram, essa escola buscou ajuda, né, do Instituto Federal Goiano, e aí o Instituto resolveu ir lá fazer uma avaliação. E aí tinha pessoas, eu fiz uma reportagem lá, Alessandro, tinha pessoas lá no dia que eu estava fazendo a reportagem falando que a culpa era do agro. Você acredita numa situação dessa? E aí o que acontece? Eles fizeram a avaliação e aí eles estão tentando ver se eles conseguem fazer com que aquilo lá seja revitalizado e volte a realmente ter a água de volta, lá passando na porta da escola. Mas isso leva o quê? São vários, pode ser fenômenos da própria natureza que fez com que aquela mina secasse. Aí não, porque o fulano ali aumentou a área de soja dele ali e secou a água aqui. Entendeu? Então, assim, são muitas coisas que são levadas para as costas do produtor pagar, né? E pessoas não entendem. Por exemplo, Alessandro, a juventude de hoje não sabe que a hora que ela vai comer um hambúrguer, que está lá a massa do pão, a folha do alface, a carne, que está lá tudo do agro. E na hora que ele só pensa assim, não, é o McDonald's que faz o hambúrguer. Entendeu? Imagina-se que ele foi feito numa máquina industrial e pôs na mesa para ele alimentar. Então, por trás desta cadeia, eles não têm esse conhecimento. É isso que a gente discute aqui. Isso, então, o povo precisa de tomar conhecimento sobre isso. A ideia nossa é levar esse conhecimento para essa juventude hoje, né? Para eles entenderem realmente como funciona o agro. Inclusive, me convidaram agora para semana que vem dar uma palestra sobre esse desafio, sobre o desafio do produtor, como que ele faz, como que essa juventude hoje tem que entender realmente. Isso aí são coisas que a gente tem que levando para eles, né? Porque assim, cara,
Se a gente não colocar essa turma para vir aprender sobre o que nós estamos falando aqui, realmente eles querer entender isso aí, quem que vai assumir esse papel lá na frente? Porque aí entra a questão que está acontecendo agora já, né? Na nossa região está acontecendo muito isso, a questão da sucessão familiar. Isso. Mas vem cá, quem vai te suceder? Como que é o comportamento? Como que é o entendimento? O que ele já sabe do agro? Como que é o interesse dele pelo agro? Tem isso tudo. Né? E isso pode mudar a cadeia produtiva em algum tempo. Quem que vai decidir qual herbicida que é o melhor? Qual inseticida que é o melhor? Então, e nós estamos passando por esses problemas. Porque assim, a gente tá fazendo hoje vários estudos dentro da propriedade do cliente. Ontem mesmo a gente passou a manhã inteira numa fazenda fazendo essa coisa. Por quê? Com essas mudanças econômicas mundial, porque é uma mudança econômica mundial, as empresas acabam mudando o inerte de produto. Então, ontem a gente está fazendo um teste de um produto que a gente sabe, historicamente, o pH dele é 4,5. E, de repente, começou a dar incompatibilidade da cauda. Com incompatibilidade da cauda, nós fomos medir o pH do produto, pH 6. Opa, alguma coisa está errado. Tá? Aí nós fomos lá, levamos o pessoal da empresa, o pessoal olhou, o pessoal mesmo concordou, não está certo, alguma coisa está errada. Pegaram o número do lote e vão ver o que está acontecendo. Por quê? Porque com essa parte econômica mundial que está acontecendo aí, as próprias empresas, para reduzir custo, elas acabam mudando inertes. Entendeu? Eu não estou falando a multinacional que traz o produto para nós. É a empresa que fabrica o produto e entrega para a multinacional. Porque as pessoas têm que entender isso. Tem muitas empresas multinacionais que elas não produzem os produtos. Ela compra o produto pronto e ela faz só o quê na empresa dela? Ou ela embala, ou ela só rotula, né? Rotula ali, a formulação já vem pronta. Entendeu? Então, assim, com a mudança de inerte, está dando incompatibilidade demais de produto. Tá? Nós pegamos um produto que ele é muito bom como pré-emergente, fizemos num cliente nosso, não funcionou nada e estava chovendo bem. Já na área do filho dele, funcionou com a beleza. Ué, o que é o problema? Vamos descobrir. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, até que o pessoal da própria empresa do pré-emergente falou assim, cuidado na mistura desse produto nosso com o produto tal. Sim. Quando eles falaram isso, nele foi feito o produto que eles falou do cuidado, que era um glifosato, e no outro foi feito outro tipo de glifosato. Então, num produtor foi feito um glifosato de um jeito realmente eles falaram, esses dois produtos dão incompatibilidade. Então, assim, faça a pré-mistura antes. A gente está desenvolvendo um trabalho agora junto com um cliente nosso, que antes de fazer qualquer mistura, a gente pega as garrafinhas de água mineral, vai lá e pega os produtos, colocam dentro da garrafinha, deixa lá para ver se vai... como é que fala? Decantar, não. Separar, né? Se ele vai separar o produto. E ontem, rapaz, nós estávamos fazendo os testes, nós fizemos um teste com 10 produtos. Você vê, a maioria estava separando. Então, e isso é um dos produtos. Por que o herbicida está patinando? Então, em cima disso aí, Juliana, eu queria que você falasse o seguinte. Quando o herbicida patina, como que deve ser a ação do produtor? Ele vai fazer uma reaplicação ou ele vai trocar de produto? Como é que é isso? Sim, é um ponto bastante interessante. Essa questão de incompatibilidade, conforme o Alessandro comentou, tem essa realidade que as empresas elas mudam, né, algum inerte, tudo, por questões logística global, né? Então, às vezes, um inerte, um ativo vem do outro lado do mundo. Então, assim, eles tentam se ajeitar dessa forma. E quando ele tem esse tipo de problema, o ideal é rever e mudar o ativo, mudar o produto. Outro detalhe que a gente vê muita questão de incompatibilidade é que os produtos possuem uma natureza química, né, uma natureza física diferente. Por exemplo, um é WG, né, grânulos dispersíveis, o outro é um concentrado emulsionável, o outro é uma suspensão concentrada. Então, ele possui inertes, né, produtos para estabilizar aquela molécula. Mas se eu misturar com um outro que tem uma natureza física diferente, pode ser que eles tenham essa incompatibilidade. Talvez não diretamente os ativos, mas os inertes que estabilizam aquela molécula. Então, quando o agricultor ele faz o uso de um produto e vê que realmente
o herbicida patinou, e o pronto é extremamente importante é ele rever e mudar o ativo. Porque quando você repete um ativo, a gente fala o sistema de seleção, ele é intensificado. Porque quando você, né, repete o mesmo ativo, você seleciona um tipo de população de plantas tolerantes àquele ativo. Então, é o que acontece. Às vezes, no ano que vem, ele já não funciona, não controla todas as plantas, porque você vem nesse processo de seleção. Então, o ponto crucial seria esse. Ele vê as condições, aí é o que a gente estava falando, que o Alessandro comentou também. É você trabalhar dentro do seu sistema de produção, talhão por talhão, e justamente tentar prever esse tipo de problemas. Porque a maioria dos herbicidas que nós temos, ele tem uma ação pré-emergente, ele tem que ser aplicado antes que a soja, na cultura da soja, esteja estabelecida. Porque depois fica muito difícil para você reverter essa situação. Então seria importante, por exemplo, o produtor que está nessa situação, né, do herbicida patinando e está com problema, ele realmente fazer um estudo então antes. Sim. E mudar o produto ativo que ele vai aplicar ali, que seria até uma questão econômica para o produtor, né? Isso, porque ele fazendo dessa forma, pode ser que não só uma erva, né, que patinou, pode ser que ele tenha um outro problema também. Então, ele vai ajustando o seu manejo de acordo com o problema que apareceu. Porque o problema pode ser físico, né? E químico, né? Então, assim, ó, você pegar lá... já aconteceu o caso da gente aplicar um herbicida na área e o produtor colocar um produto no tanque. Vou colocar esse produto aqui para melhorar a aplicação, e o produto separar dentro do tanque. Que acontece igual ontem nós fazendo os testes das garrafas. Separa mesmo. O produto sobe, o produto fica no meio e o outro produto vai para baixo. Tipo, só ilustrando, tipo óleo e água. Isso, fica acontece bem isso. Você fica balança e deixa, ele não mistura. Ele não mistura. E aconteceu o seguinte, você via assim na lavoura, a parte do mato morto, outra parte não, outra parte morta. Você via assim passada que não morreu. Por quê? Porque não era a hora que puxava o produto, né? Puxava o produto e jogava na barra. Tinha a hora que não tava puxando o herbicida. Então, ontem, essa ideia da gente fazer a mistura em garrafinha, mostrando para o produtor, o que a gente está mostrando? Ó, esse produto realmente não dá para misturar mais. Porque, não funcionou o inseticida, não funcionou o herbicida, não funcionou isso, não funcionou aquilo outro. A gente começa a descobrir essas misturas que está dando hoje compatibilidade química. E aí vira o famoso queijo dentro do tanque, né? O cara fala assim, virou um queijo a minha causa. E realmente vira um queijo mesmo, virou uma coalhadona, né? Sim. Mas aí, olha, falando nas plantas de cobertura, elas são aliadas ou são vilãs? Porque o que acontece, Alessandro? Veja bem, exatamente. Então eu quero que vocês decifram isso. Porque o uso das plantas de cobertura é uma tendência, isso é natural, né? Mas aí, como equilibrar, por exemplo, para ela ter benefícios, né, e não risco de estar abrigando as pragas. Sim. Estranho, uma coisa interessante, sempre que é a palavra agronômica, né? Sim. Depende, né? Depende. Aí você vai nos dois termos. É aquilo que o Juliano estava falando aqui no começo aqui, que se o produtor manejar bem manejado, você tem um resultado melhor. Vou dar um exemplo aqui antes do Juliano fazer a colocação dele. Eu fui visitar uma área que o cliente tinha um problema sério de buva. Tá? O ano passado nós fizemos aplicações com hormonais, né? Fizemos aplicações com 2,4-D, fez aplicação com aquele triclopir, né? Depois entramos com um Reglone, o Diquat, né? Entramos com o Diquat, teve área que a gente fez um glufosinato, e mesmo assim a buva saiu, porque ela é complicada. E esse ano agora, o que ele fez? Ele foi lá, meteu uma braquiária na área dele. Ficou a coisa mais linda do mundo. A braquiária dele tá a coisa mais linda. Procura um pé de buva no meio. Então, assim, você entendeu? Ela é aliada, mas ela também pode ser sua inimiga. Você entendeu? A planta de cobertura. Por quê? Porque se eu não dessecar agora essa braquiária, que tá a coisa mais linda, no momento... Tá lá nos seus 50, 60 centímetros. Ela tá, uns 70 centímetros já tá. Se eu não dessecar ela no momento certo, para mim plantar a soja, eu posso ter a tal da... como é que é o nome que fala da braquiária?
o efeito alelopático. Alelopático. Eu posso ter um efeito alelopático na minha soja não nascer direito. Você tá entendendo? Então, assim, e aí... ela pode sair de uma mocinho pro vilão, você entendeu? Em questão de minutos. A questão é fazer os estudos corretos e tomar a decisão na hora certa. Na hora certa. Então, assim, eu posso fazer planta de cobertura no meio do milho? Posso, mas eu tenho que tomar cuidado, porque se sobrar, pode sobrar praga, que você mesmo falou, que vai começar a cortar a soja. Então, eu tenho que fazer um manejo bem feito nessa área, não é, Juliano? Tem algumas áreas aí, Juliano, que elas foram dessecadas, né? O cara fez o cobertura de forrageira. Nessa altura que você disse, 60, 70 centímetros ou 50 centímetros. E aí, o que ele fez? Ele passou, dessecou, já mandou a plantadeira, entendeu? E tinha já plantado aí em torno de uns 30, 40 hectares e suspendeu o plantio, de repente. O que acontece dentro dessas situações que ele tem que suspender o plantio, aguardar um tempo e depois voltar a plantar, inclusive usar até o Rolopac, deitar tudo ali? Quando a gente pensa nessa situação, a questão das plantas de cobertura é justamente esse ponto. A gente vê áreas que tem braquiária, com muita presença de lagartas. Então, esse é um problema sério. Esse é um problema, né, seríssimo. E é interessante que quando a gente tem um ambiente mais úmido, o próprio uso de biológicos, que está numa vertente muito grande, de certa forma, auxilia nesse controle. A gente entra na lavoura, entra na palhada, né, vamos dizer assim, a gente vê muita lagarta com sintomas de infecção, né, pelos baculovírus e tudo mais. Então, assim, esse é um ponto bastante interessante. Então, quando ele para o plantio, por conta dessas situações, ele tem que ficar muito atento, porque justamente o principal ponto é esse ataque de pragas. A gente viu muito esse início de safra, Spodoptera com hábito de lagarta-rosca, e ela atacando plantas já em V1. Então, mas estourou uma planta ou duas, mas quando você faz o cálculo de plantas por hectare, você tem uma perda de stand muito grande. Então, isso é um ponto. 15%, 20%, tem tranquilo. Então, aí o agricultor fala, nossa, mas eu fiz o investimento na palhada, eu estou trabalhando a biologia do meu solo, estou fazendo os inoculantes, e a minha produtividade está estagnada em 75 sacos, 70, e eu não saio dessa realidade. Então, esse que é o ponto bastante crucial. E buscar respostas, consultar, né, os técnicos da área, buscar uma assessoria é um fator determinante para o sucesso, principalmente em anos desafiadores igual esse, né? Alessandro, vamos falar um pouquinho aqui da tecnologia e manejo de integração. Acho que a gente fala um pouquinho de cada coisa aqui, o nosso tempo aqui vai estar quase estourando já, mas acho que dá para a gente bater um papo, falar sobre isso, que é importante trazer esses assuntos para o produtor, que são assuntos que estão dentro do desafio do produtor, né, Alessandro? Isso é importante a gente bater na tecla para falar sobre esses assuntos. Mas dentro disso aqui, eu queria que você falasse se as ferramentas digitais e o monitoramento remoto têm ajudado nesse tipo de tomada de decisão aí para o produtor? Então, assim, hoje a gente está até desenvolvendo uma ferramenta para a gente, né? Está trabalhando aí com uma empresa aí para desenvolver uma ferramenta para monitoramento. Porque assim, quando você começa a classificar isso, né, um pouco melhor, claro que você vai descobrir se a margem de erro diminui, né? Você descobre se o ataque está sendo mais severo ou menos severo. As ferramentas digitais que até hoje eu testei, assim, eu vi muita falha em coisas travadas, entendeu? Um sistema travado, que não tem como você melhorar para fazer um monitoramento melhor, demora mais para você trabalhar na roça. Mas assim, o que eu tenho visto é que quando você consegue alinhar uma ferramenta, que é o caso da própria agricultura de precisão hoje, se você sem uma ferramenta digital, hoje na agricultura de precisão você não faz nada, né? Hoje nós já estamos começamos trabalhando com a fertilidade, calcário, agora nós já fomos para a semente, a gente está usando uma ferramenta da Charville, da BASF, né, que é o Charville, que assim, é uma ferramenta fantástica para quem quer trabalhar nessa parte de plantio
de semente em taxa variável. Então, assim, ó, o que a gente observou? Realmente não tem como mais, não tem volta. Né? Se você vê agora esses pulverizadores novos aí com o sistema de aplicação para onde tem a erva, onde não tem aplicação, isso aí já não tem volta mais. Tá? E não tem como falar que não tem sucesso sem as ferramentas digitais, não tem como. Alessandro, e a assistência técnica, ela tem conseguido aí acompanhar os desafios e as mudanças climáticas, inclusive, e de lavoura que o campo vem sofrendo? Rapaz, sim, a gente acompanha. Só que, igual você falou clima. Clima é uma coisa complicada, porque assim, a gente tem previsão. Né? Não tem certeza. Não tem certeza. A previsão estava marcando que ia chover dia 25. Choveu ontem. E choveu muito bem. Ele estava marcando pancadas de chuva e chuva mesmo dia 25. Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que acompanhar mais de perto. A consultoria tem que acompanhar mais de perto isso. Acompanhar o tempo todo, ficar olhando, observando. Porque, assim, claro, te dá um norte, sim. Hoje, um produtor hoje, ele não pode trabalhar com pulverizador na roça se ele não está acompanhando o clima. Não tem como. Isso é verdade. Não tem como. Porque assim, ó, o cara vai fazer uma aplicação, ele tem que estar sabendo como que está o ponto de umidade, o ponto de orvalho, a umidade. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu estou com umidade muito alta, eu posso aplicar. Não pode. Se o meu ponto de orvalho está muito alto, eu estou jogando produto fora. Você entendeu? Então não tem como hoje não trabalhar com tecnologia. Hoje tem estações que você coloca na fazenda, que você acompanha no celular, que te dá o ponto de orvalho. E muitas vezes eu já vi casos de aplicação de fungicida. O cara fala assim, cara, eu comecei a aplicar às 6 horas da manhã, onde eu aplico 6 horas da manhã, a primeira bomba deu fito. Será que não foi algum produto que eu misturei na primeira bomba? Já fui chamado da roça para um cliente meu perguntar se houve algum produto para a gente ver se ele colocou algum produto errado no tanque. Tipo assim, será que eu não coloquei algum produto errado no tanque? E aí quando a gente foi observar, que daí eu fui no outro dia cedo, porque eu falei, eu queria ver como que estava, né? Quando eu fui no outro dia cedo, que ele passou aplicando e nós fomos olhar, a folha está aqui, o produto batia na folha e ia para as bordas. A planta faz o quê? O produto ele vai para cá, ele absorve e faz isso aqui. Agora imagina a concentração total, estava aqui na ponta, absorvia, quando ele vinha para dentro da planta, ele queimava as pontas. E aí a gente observou isso, ou seja, estava aplicando um ponto de orvalho muito alto. Isso. Então, quando eu tenho essas tecnologias na mão, mostrando para o cara isso aí, ele vai olhar e falar assim, aqui eu estou com uma umidade muito alta e uma temperatura boa. Vou esperar um pouquinho. Que é aquele que o pessoal falava antigamente, assim, aplicação, você não pode aplicar com muito orvalho na folha. Só que não tinha o produtor não conseguia saber se era muito ou pouco orvalho na que estava aplicando. Não tinha um parâmetro bom. Então hoje a gente começa a ver mais isso. E a tecnologia está aí para ajudar nesse ponto. E ajuda, viu, Paulo? Isso. Um ponto bastante relevante, falando justamente sobre essa questão de aplicativos que auxiliam no monitoramento, você pode criar o chamado mapas de calor, por exemplo, onde tem maior incidência de uma determinada praga, uma determinada doença, e você vai criando o histórico, né, na área dos seus clientes ao longo dos anos. Então, assim, a gente fala que a tecnologia ela é um caminho sem volta. Então, assim, e ter essas informações em tempo real é fundamental, que pode ser determinante, né, no sucesso ou no fracasso de um determinado manejo. E o Alessandro trocou num ponto aqui, eu lembrei de uma história que aconteceu até de um produtor amigo meu, e ele conta e ri, por causa que o trem virou até piada lá, sabe, na fazenda. O que acontece? Ele estava fazendo dessecação, correto? Usando o pulverizador local. E aí teve uma outra área que o pessoal convenceu ele a fazer aplicação com drone, correto? Uhum. E aí, beleza. E a empresa que foi fazer essa aplicação com drone colocou lá um funcionário da empresa que parece que não estava muito assim habilitado com a situação de aplicação, né, lá na lavoura, na braquiária, inclusive, né, que era forrageira. Sim. E aí ele aplicou, tá pronto, terminamos o talhão, tudo bem, perfeito. Uma parte, beleza,
tudo, a outra parte verdinha. Parece que ficou mais verde do que estava antes da aplicação, Alessandro. Então, água, né? é um ponto X, né, crucial, de também o profissional saber essas técnicas que o Alessandro acabou de falar. Sim. Não basta só eu ter tecnologia que resolva aquele problema, né? Mas quem está por trás disso tudo tem que entender um pouco mais. E aí, o que acontece? Se for lá verificar, sabe o que tinha acontecido? Vento, meu amigo. Tava uma ventania e o cara... Sabe? É, por isso que assim, a importância. Hoje a gente usa, a maioria dos clientes nossos usa aquele equipamento que mede velocidade de vento, mede umidade, mede temperatura, porque a gente passa para eles uma planilha, né? uma tabela, quer dizer, uma tabela, naquela tabela onde mostra certinho, ó, se eu tiver com a umidade mais alta, eu posso ir até tal temperatura. Se eu tiver com a umidade mais baixa, eu posso ir até aquela temperatura. Cuidado, ponto de orvalho, porque se eu estou com a umidade muito alta, significa que eu vou ter escorrimento, entendeu? Da folha. Então, se escorrer o produto também, ou ele vai cair no chão, não vai funcionar, a planta não vai dar conta de absorver, ou vai acontecer esses problemas dela ir para a borda e queimar a borda da planta. Então, assim, esse é os cuidados que a pessoa tem que ter, é os desafios do dia a dia, né? É fácil? Não é fácil. Porque, na verdade, né, Juliano, é a gente analisar uma situação e outra. Pulverizador, um exemplo. Pulverizador passa praticamente, né, bem rente ao chão ali. Sim. Então passa ali 100%, onde ele passar ali vai molhando tudo, né? Sim. Aí você passa para a tecnologia do drone, que aí ele tem que ficar numa altura, ele não pode ficar muito baixo do chão, se eu não me engano é 3 metros de altitude, ele não pode ficar mais baixo. E aí nesses 3 metros de altitude ele tem um espaço que vai pegar muito mais vento, é o que aconteceu lá. Né? Isso, então são coisas que acontecem, igual o Alessandro falou, os desafios que precisa das pessoas estar atentas e realmente se profissionalizar na área, porque isso é importante, né, Alessandro? Sim, a importância da profissionalização, sim, eu vou falar para você que é desde do cara que está lá no pátio, limpando o pátio da fazenda, que é o caseiro, ou o cara que vai ficar por conta só de limpar o pátio, até o cara que está no equipamento mais top da fazenda. Tem que profissionalizar todos. Sabe por quê? Porque aquele cara, às vezes, que está limpando o pátio ali, ele pode uma hora precisar dele para mexer num trator, né? Um caldeiro, pode fazer qualquer coisa. Porque assim, o caldeiro, muitas vezes, um dos caras que tem que estar mais treinado na fazenda é o caldeiro de pulverização, assim, na parte de produtos. Porque é ele que você tem que ensinar para ele o seguinte, ó, esse produto A, ele tem que ser primeiro do que o produto C. Ou primeiro que o produto... Às vezes você foi lá... Em questão de eficácia dos produtos. Sim, é porque assim, porque a gente tem que... De cabeça aqui eu não vou conseguir lembrar para te falar. Mas assim, a gente tem uma tabela que a gente escreve lá. Primeiro, água. Segundo, produto tal. Aí, produto é grânula dispersível, é SC, é CS. Então, a tabela tem a sequência. Então você tem que treinar esse cara para na hora que ele pegar um produto, ele olhar o produto e falar assim, opa, esse aqui é suspensão concentrada. Então esse aqui, no ranking lá dos meus produtos que eu tenho, ele é o 3º lugar, ele é o 2º lugar, ou ele é o 4º, entendeu? O primeiro lugar, o primeiro é água, né? O segundo é adjuvante. Então, ele é o 3º, ele é o 4º, ele é o 5º. Então assim, nós temos que treinar essa pessoa para ele entender sobre formulação. Porque senão pode acontecer igual uma vez. Aconteceu, nós estávamos tratando semente na fazenda, o cara olhou o galão, viu o galão do produto lá, falou, esse produto aqui é o produto do tratamento de semente. Por quê? Porque na hora que chegou lá na fazenda, o pessoal foi descarregar os produtos, descarregou um produto do lado do outro. E estava aqui os produtos de tratamento de semente aqui e os herbicidas aqui. Aí ele foi descarregar os herbicidas aqui. Como ele viu o galão, era parecido o galão, ele só catou o galão e foi lá e pôs do tratamento de semente. Aí realmente não nasceu. Não nasceu. Aí chamou um, chamou outro, vai daqui, vai dali. E eu dei uma olhada naquilo, cara, falei, isso aqui tá parecendo fito de herbicida. Porque é nítido. A soja começou a nascer e queimar. Falei, isso aqui é fito de herbicida. Aí vai. Eu resolvi ir no barracão da fazenda. Quando eu cheguei lá, quando eu olhei os produtos colocados lado a lado, falei, eu tenho certeza que ele pegou esse herbicida aqui. Tenho certeza. Vai daqui, vai dali. Quando eu for olhar o galão do herbicida, era parecido com o galão do fungicida que estava usando no tratamento de semente. Parecido mesmo. Um galãozinho igualzinho, a cor só mudava o nome. Então, assim, por isso que você tem que treinar o cara, para o cara saber o que ele está usando, qual produto que ele está usando. Isso é um desafio. É um desafio para não errar.
Porque errou. Se você errou no plantio, errou tudo. Errou tudo. Não, errou tudo. Errou no plantio, errou tudo. Né? Porque se eu errar num inseticida, eu consigo voltar e fazer outro inseticida. Se eu errar num herbicida, se for um herbicida que eu consigo aplicar antes de novo, eu vou lá e aplico de novo. Mas se eu errei no plantio, na semente, colocar a semente na profundidade certa, colocar os tratamentos de semente certinho, plantar uma semente boa, se eu errei ali, eu tenho que replantar. Juliano, se tiver algum ponto importante que você quiser destacar também na nossa fala de hoje aqui, você fica à vontade, o Alessandro também, para a gente já estar vencendo o nosso tempo aqui. Olha ali, né? Um ponto bastante interessante que eu chamo a atenção é justamente para as pragas na fase inicial da cultura da soja. Estarmos atentos com os cascudinhos, com os metaleiros, né, que são desfoliadores, são pragas que realmente causam muito problema, e justamente nessa fase inicial é no estabelecimento da cultura. Então é de extrema importância estar de olho nessa situação. Outro ponto também, plantas daninhas, a gente está vendo que elas estão abrigando pragas, encontramos espodópteras em plantas de caruru. Então, assim, é bastante interessante não só olhar para a cultura, mas olhar para a planta daninha também de uma maneira diferente. Tem vezes que a gente chega nas touceiras de Trapoeraba, a gente ergue, tem muito percevejo de barriga verde, tem muitos outros insetos. Então, assim, monitoramento é crucial e estar atento com relação a essas pragas. As ervas daninhas a gente já comentou, né? Estamos conseguindo aí organizar, e o ponto de atenção seriam essas pragas nessa fase inicial. Alessandro? Uai, o Juliano falou tudo, né? Não ficou quase nada para você falar. Não sobrou nada aqui para mim falar, assim, né, nesse ponto de atenção. Mas é basicamente isso, ô Paulo. E falar para você, ouvinte aí, que o próximo bate-papo nosso aqui, que nós vamos estar aqui falando, eu e o Juliano novamente, né? Nós vamos estar falando aqui sobre os furcidas, porque daqui nós já está começando aí, já tem áreas que já eu falo para você que daqui segunda-feira por aí a gente já começa com a aplicação de furcidas, né? E nós vamos estar falando dos cuidados dos furcidas, porque a gente fala aí das pragas, os cuidados que a gente tem que ter, o Juliano falou aí em relação a Trapoeraba hospedando percevejo. Nós temos as buvas hospedando Helicoverpa armígera. Você vê que elas amam a buva, cara. É interessante. Né? Engraçado. Milho, né? O milho hospedando espodóptera. Aí o milho está pequenininho, ensinando no meio da soja lá. Você vem, mata o milho, faz, não, vou fazer lá um cletodin, vou fazer um aloxifop lá, vou matar o milho. E de repente a lagartinha sai dali do milho, porque ele morreu a planta, ela vem para a soja, começa a se alimentar dos primeiros botões florais. Isso. Então, esse aí é os cuidados que a gente tem que ter. Não é somente olhar e ver lá e falar assim, eu tenho milho, vou matar o milho. Abra o cartuchinho do milho lá e vê se não tem uma lagarta dentro. Se tiver, faça uma aplicação de inseticida junto. Isso. Né? Hoje nós temos os biológicos fantásticos para controle de lagartas. Uhum. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não queria pôr, porque nós temos problema de algumas misturas. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, se eu misturar clorpirifos com glifosato no pós-emergente, ou misturar metomil com glifosato, eu tenho uma grande chance de eu dar uma fito muito severa na soja. Então, eu não quero misturar esse produto, mas eu tenho lá a lagarta lá. Então vamos de biológico, nós temos uns vírus aí, sim, muito bom no mercado, vírus que controla muito bem Spodoptera, controla muito bem a Helicoverpa. Essa semana vamos começar a fazer um trabalho junto com uma empresa aí de colocar armadilhas para ver qual tipo de mariposa está tendo na área da pessoa, para a gente ver qual vírus a gente aplica. Qual produto, né, que a gente então, assim, tudo isso o produtor tem que olhar e falar assim, cara, é isso aqui que eu tenho que cuidar. Então, vamos apostar na tecnologia. Eu falo para o produtor, aposte na tecnologia, aposte, não deixe, não fique com aquela ideia de falar assim, eu sempre fiz isso, eu vou continuar fazendo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aposta na tecnologia, porque a tecnologia ela veio para ajudar. Senão, nós estaríamos até hoje colhendo 30 sacos de soja. E andando com trator que era com direção seca. Isso. Lembra disso? Nossa. Isso aí. Aposta na tecnologia, nós crescemos. Esse aí, Juliano, agradecer você mais uma vez por estar aqui presente, né, no podcast da Sistec Agrícola, aqui falando sobre
questão, né, que é importante trazer informações novas para o produtor, principalmente agora, safra 25-26, que vai ser um longo desafio, né, pela frente. Alessandro Faustino, né, que é sócio proprietário aí da Sistec Agrícola, também já é parceiro aqui da gente, está aqui sempre. Muito obrigado também por participar, estar aqui expondo aqui, né, os seus posicionamentos também muito importantes, esclarecedores para o produtor rural, para o homem que vive no campo. E a você que nos acompanha, muito obrigado. A gente volta numa próxima oportunidade do podcast da Sistec Agrícola. Valeu, pessoal. Melhor que isso, só 2 dias.